Bom dia. Declaro aberta a audiência pública número 02 de 2026. Essa audiência pública visa discutir a questão da deliberação da SESP, que dispõe sobre a definição da proposta de metodologia do OC para o saneamento básico, água e esgoto, complemento à audiência pública número 02/2026. Quero registrar aqui, com muita honra, a presença do presidente da agência, Dr. Diego Domingues. Quero registrar a presença do Dr. Amaury Gavião, que é o diretor de gás canalizado, e do Dr. Tiago Magalhães, diretor de energia elétrica. E, em especial, a presença do Dr. Daniel Nerzetti, que é o diretor econômico financeiro, que tem um protagonismo muito grande nessas questões que envolvem a área econômica, que a gente sempre trabalha aqui em Pulmão. Eu solicito inicialmente que os expositores estejam devidamente identificados no perfil e passo nesse momento a palavra para a senhora Oi Duarte, que conduzirá a sessão, que é a nossa mestre de cerimônias. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Informamos que esta audiência está sendo gravada e todas as contribuições e perguntas, desde que pertinentes ao seu objeto, serão respondidas em relatório circunstanciado. A íntegra será disponibilizada no canal da Arcesp no YouTube. Os trabalhos de hoje serão presididos pelo diretor de saneamento básico, o senhor Gustavo Zarif Fraia, a quem caberá decidir sobre as questões de ordem e garantir o andamento regular desta audiência pública. A etapa de apresentações será iniciada pela Arcesp, que terá até 45 minutos para fazer sua explanação. Registro que não houve inscrições prévias para manifestação nesta audiência. Ao término da apresentação, abriremos para a palavra aos participantes que eventualmente desejarem se manifestar. Informamos ainda que todas as manifestações feitas nesta audiência serão registradas por meio eletrônico, preservando-se assim a integridade dos seus conteúdos. Desejo uma boa audiência a todos e passo a palavra ao expositor da Arcesp, Jefferson Meireles, superintendente de regulação e análise econômico-financeira e de mercados, que no tempo máximo previsto para a apresentação da agência. Obrigado, Noé. Bom dia a todos. Uma honra representar a equipe técnica da Arcesp em mais uma audiência pública. Agradecer a presidência do Dr. Gustavo Fraia. Eu vou compartilhar minha tela, vou pedir para vocês me informarem quando ela estiver visível, por gentileza. Pronto. A apresentação já está visível a todos. Sim, já está visível. Obrigado. Então, se trata da audiência pública número 2 de 2026, referente ao OC do saneamento, ensejada na ação regulatória atual FSR 02, antigo DF12, e também no âmbito da consulta pública 3 de 2026. Apenas um objetivo e contextualização. Essa ação regulatória teve origem com a aprovação pela Arcesp do PROCALT, procedimento de cálculo tarifário da agência, e que visou, dentre outros, consolidar os normativos que tratam da regulação tarifária e respectiva fiscalização econômico-financeira, a consolidação de metodologia de reajuste e revisão, a integração de informações, organização do acesso, reduzir lacunas regulatórias, a ampliação da comunicação e a transparência das ações, de forma que todo e qualquer ente da sociedade civil possa entender os mecanismos que compõem a tarifa, também seu reajuste e sua revisão. Dentro desse procedimento de cálculo, há a previsão do submódulo 2B7, referente especificamente ao custo de capital, enquanto sua metodologia e aplicação. E daqui se originou
portanto, a ação regulatória DF12. Ela foi dividida em duas etapas, a primeira referente ao WOC para o gás canalizado, etapa já concluída e implementada pela agência, e agora nós estamos com a segunda etapa, que é referente ao setor de saneamento para as empresas prestadoras de serviço reguladas por esta agência. A CP3 de 2026 foi aberta no dia 13 de março para o recebimento de contribuições. Seu encerramento se dá no dia 3/4. Por se tratar de feriado, passa então a valer a primeira data útil, ou seja, dia 6 de abril de 2026. Hoje acontece, portanto, a audiência pública 2 de 2026, para que seja possível a agência apresentar sua proposição de forma a esclarecer eventuais dúvidas com relação à leitura do material técnico disponibilizado no site da Arcesp. A proposta metodológica, como indicado anteriormente, foi um estudo feito para o setor de gás e o setor de saneamento, óbvio que respeitando as respectivas particularidades de cada setor, mas há semelhanças nessa metodologia, considerando que a Arcesp busca harmonizar a sua regulação. Então, é mantido nessa proposta para o saneamento a apresentação de dois limites de cálculo, o primeiro baseado no cálculo do CAPM, ou seja, o cálculo que vamos encontrar na maior parte das outras agências reguladoras, e mesmo pela Arcesp, num passado não tão longínquo, mas que traz também a aplicação de um segundo limite que considera o spread do custo de capital, trazendo uma adequação do risco Brasil em relação àquilo que o WOC normal, o CAPM normal, traz em virtude da participação, em virtude da influência dos indicadores norte-americanos. Um ponto de atenção importante dessa ação regulatória é que ela não se aplica ao contrato de concessão 1 de 2024, estabelecido entre Sabesp e Uraium, dado que a metodologia do custo de capital para este contrato em específico já está muito bem determinado nesse instrumento. Antecipando um pouco as conclusões da agência, foi identificado o descasamento, portanto, entre o contexto econômico nacional e o americano, e a metodologia e os critérios de cálculo da WOC, então adotados pela Arcesp, não guardam mais uma relação com a conjuntura econômica, havendo a necessidade da sua revisão metodológica. Apenas como referência, trago aqui valores de WOC adotados nos últimos tempos em alguns contratos de concessão, destaque para o contrato da Sabesp, que traz uma WOC pós-imposto de renda de 7,86, antes de imposto da ordem de 11,91. Recentemente, a Arcesp também aprovou o WOC para a quinta RTO do setor de gás canalizado, que ficou pós-imposto em 7,88, sendo esse, então, um parâmetro de remuneração para que os investidores, para que a empresa privada possa ter sustentação econômica e financeira na universalização dos seus serviços. Então, voltando aos estudos que a agência elaborou, identificamos um descasamento entre os juros nominais do Brasil e Estados Unidos, principalmente a partir de 2019. Então, observando os gráficos em azul, como se deu a taxa de juros do Brasil, em laranja a norte-americana, nós observamos até início de 19 uma linha muito parecida de ambos os componentes. Porém, observamos que a taxa de juros do Brasil teve uma queda acentuada, mais íngreme do que a norte-americana. Inclusive, a norte-americana ela teve, em dado momento, uma leve estabilidade, voltando a cair. Posteriormente, houve uma estabilização das taxas de juros, mas no Brasil, um período muito mais curto e, na sequência, ali em março de 2021, uma retomada acelerada da taxa de juros.
chegando ali em junho de 2022 a uma nova estabilidade. Quando nós observamos o mercado norte-americano, isso vai acontecer ali em meados de março de 2022, chegando ainda não uma estabilidade, mas a uma redução dessa aceleração ali em junho de 2023. Esses elementos já trazem por si só uma diferença entre o mercado norte-americano e o mercado brasileiro. Quando nós associamos isso à remuneração do risco, a gente vê também aqui aparece o descasamento. Então nós temos um risco país médio, que é essa linha em azul, caminhando junto com a NTNB, com a NTB brasileira, que é a remuneração pela taxa, que é a remuneração da letra do Tesouro, portanto, um investimento livre de risco. Elas caminham levemente próximas uma da outra até ali 2019, 2020, quando a remuneração necessária para o mesmo nível de risco do título do Tesouro brasileiro, ela tende a acelerar, ela precisa subir, e aqui é o descasamento, ou seja, o índice norte-americano ou a baliza norte-americana para o cálculo da WOC, por si só, já não é suficiente para trazer a remuneração adequada aos ativos nacionais, inclusive para aqueles de infraestrutura. Apenas para que a gente possa ter uma ordem de grandeza, novamente lembrando que essa proposta metodológica não é aplicável à Sabesp, mas a Sabesp é a maior concessionária de saneamento da América Latina. A Arcesp fez o cálculo de sua terceira RTO e, portanto, estamos adotando a concessionária como elemento de comparação para ver a razoabilidade da WOC na metodologia antiga que a Arcesp adotava para a metodologia proposta. Então, nós tínhamos uma WOC da ordem de 8,10 que sustentava os investimentos da concessionária em expansão e prestação de serviço. A mesma coisa acontece, uma WOC parecida nós vamos observar para a SAEG. Apesar de ter sido aqui a primeira RTO da SAEG, ela aconteceu em 2022, próximo também à data da terceira RTO de Sabesp, motivo, inclusive, das WOCs serem parecidas. Elas estavam no mesmo contexto temporal. Trazidos elementos de cálculo à data de hoje, nós teríamos uma remuneração entre 5,61 e 6,29, muito abaixo do que é observado em outros setores, em outras concessionárias, ou seja, desestimulando o investimento no desenvolvimento da universalização, por exemplo, dessas duas companhias, o que não é o objetivo esperado, inclusive pela Lei de Saneamento, que observa a universalização até o ano de 2033. Então, diante desse cenário, a Arcesp propõe, em paralelo àquilo que foi feito no setor de gás canalizado, um cálculo de WOC que tem duas etapas. A primeira delas, como já mencionado anteriormente, o cálculo da WOC num primeiro limite com base nos indicadores americanos, o cálculo de um segundo limite que traz o spread nacional, a remuneração ou risco nacional como diferencial, trazendo, com base nesses dois valores, uma definição de ponto médio e, portanto, uma WOC final a ser adotada para as concessionárias de saneamento. Uma mesma WOC para todas as concessionárias reguladas pela Arcesc, ressaltando, exceto o contrato da Urai 1 Sabesp. Então, apenas para podermos identificar as mudanças metodológicas apresentadas pela Arcesp nesta nova mecânica, nós trabalharemos com a média ponderada do custo de capital próprio de terceiros observada no SNIS para as concessionárias de saneamento, ao invés de usar a estrutura da própria concessionária, de forma que se capture a eficiência da concessionária frente àquilo que é adotado pelo conjunto de concessionárias que prestam o serviço. Para a taxa livre de risco e demais indicadores, adotamos
a vida útil dos ativos, considerando que, na sua constituição e prestação de serviço, é adequado, portanto, que haja ali uma estabilidade do seu reconhecimento e da sua remuneração. Já com relação ao beta, nós trazemos uma janela de 10 anos para trazer estabilidade, mas, ao mesmo tempo, um alinhamento temporal com os parâmetros mais recentes, de forma a trazer previsibilidade, mas também adequação à remuneração. E, por fim, adequamos o prêmio de risco Brasil e a taxa de inflação americana para uma janela de 25 anos, muito próxima àquela adotada para a vida útil dos ativos, de forma a trazer também uma maior estabilidade e previsibilidade. Nesse conjunto de dados, apenas a título de exemplo, nós chegamos a uma WACC pós-imposto de renda de 7,34, sendo esse o primeiro limite. Para o cálculo do segundo limite, nós adotamos o spread entre o valor, considerando o valor da NPNB, junto à WACC aplicada. Nós temos duas referências e, portanto, estas foram adotadas para o cálculo desse spread. Então, nós temos o caso da Sabesp, um conjunto de 3 RTOs, mais uma única RTO da SAEG, mas que trazem os elementos necessários e suficientes para que possamos calcular o spread e aplicá-lo na nossa metodologia. A Sabesp, apesar de não ser parte desta metodologia, é uma empresa que serve de referência, inclusive, como dito anteriormente, por ser a maior empresa prestadora de serviço de saneamento na América Latina, ter dados públicos, auditáveis e regulados pela própria Arcesp, portanto, de confiabilidade, e que servem de referência para as outras concessionárias. Aplicando ao primeiro limite, o spread calculado na etapa anterior, nós temos uma WACC real pós-imposto de renda de 9,74, sendo este o segundo limite. Chegando ao fim da metodologia, então, nós temos uma média simples entre o 7,34 e o 9,74, chegando numa WACC de 8,54 pós-imposto. E vejam, muito próxima daqueles patamares identificados logo no início do slide, quando vimos a remuneração das demais concessionárias de outros serviços, inclusive. Portanto, sendo uma remuneração justa, adequada à expansão, ao incentivo à expansão do serviço de saneamento nas áreas reguladas pela agência. Termino aqui minha apresentação, lembrando que o prazo para recebimento das consultas públicas se encerra, portanto, na segunda-feira, próximo dia útil, após o feriado, dia 3 de abril, e agradeço aqui a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Obrigado. Muito obrigada, Jefferson. Caso algum participante queira se manifestar, terá o tempo de 10 minutos nesse momento. Manifestações estão encerradas. Eu passo a palavra para o senhor Gustavo Zarif Praia para o encerramento e os seus agradecimentos finais. Muito bem. Obrigado, Jefferson, e a equipe técnica da Diretoria Econômico-Financeira, que fez esse trabalho sempre muito bem estruturado, muito bem avalizado. Quero agradecer a presença online de vários participantes, embora nenhum deles tenha se manifestado, mas com certeza são participações que vão valorizar a sequência dessa audiência pública. Quero fazer um registro especial de agradecimento à nossa equipe da comunicação, aqui presente, cuidando do bom andamento online, né, dessa audiência, e
Em especial, quero fazer um agradecimento a todos os diretores que estão aqui presentes, o próprio presidente da agência, o Dr. Diego Domingues, doutora Monique Avião Marques Almeida da Silva, diretor de gás canalizado, o doutor Tiago Magalhães Veloso, diretor de energia elétrica, e, em especial, dentro dos especiais, ao diretor econômico financeiro, o doutor Daniel Lazetti. Queria convidar no gesto de reconhecimento ao belo trabalho que foi feito, o doutor Daniel Lazetti, para que faça o encerramento final dessa audiência. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela condição plena da audiência. Acho que reforçar o papel da ARCESP em relação ao posicionamento metodológico, a divulgação e a publicação das metodologias, dando transparência ao serviço regulatório, dando transparência aos resultados e sempre focado naquele processo que beneficia, de modo geral, a sociedade do Estado de São Paulo. A ARCESP sempre, como referência das metodologias apresentadas, tem em seu papel institucional a preservação da continuidade do serviço público. Nesse sentido, então, reforço os agradecimentos tanto à equipe técnica da Diretoria Econômica e Financeira, aqui representada pelos servidores, à equipe de comunicação pela condução das nossas audiências e à diretoria pelo apoio sempre inenarrável às demandas da Diretoria Econômica e Financeira. Com isso, então, agradeço também a participação dos ouvintes e declaro encerrada essa audiência pública.